Olá amigos, mais uma vez estamos de volta. Dessa vez vamos tratar de um assunto muito interessante que é para onde vai o corpo, para onde vai a alma e o espírito depois que o ser humano morre. É um assunto muito interessante e que muitos ainda têm dúvida acerca deste assunto. Mas a Bíblia nos dá uma resposta. A gente que lê a Bíblia sabe muito bem. Tem um livro aqui maravilhoso, bíblico, dá para ver aí, O Poder da Esperança, os autores aí do livro, se dá para ver o nome. Muito bom esse livro bíblico. E tem um assunto muito interessante neste livro, acerca deste assunto mesmo, da morte. Aqui na página 32, diz assim: pó da terra, fôlego de vida, alma vivente. Baseado na Bíblia, né? Os autores aqui tiraram da Bíblia. Em Gênesis 3:19 se diz que depois de morto o ser humano volta ao pó. A equação então fica assim. Eu vou ler aqui algumas partes deste texto e vai entrar aqui nesse texto uma personagem que o nome dela será chamada Laura, né? E vamos aqui entender acerca deste assunto. No momento em que o ser humano morre, o fôlego volta a Deus e o pó volta à terra, a alma vivente deixa de existir, ou seja, morre. De fato, por causa do pecado, a alma, ou seja, o ser humano, torna-se mortal. Em Ezequiel 18:4 afirma-se que a alma que pecar, essa morrerá. Somente Deus é imortal. Em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 15 e 16, como a maioria das pessoas, Laura achava que talvez fosse possível manter contato com os mortos. Porém, ela aprendeu na Bíblia que os mortos permanecem em estado de inconsciência, incapazes de se comunicar com os vivos. Isso também está claro em textos como Eclesiastes 9:5-6, em Salmos 146, verso 4, entre outros. Sendo assim, os espíritos dos mortos, os quais ouvimos, são outras entidades, como 2 Coríntios, que fala, capítulo 11, verso 14, e também Apocalipse 16, verso 14. Para Laura, o texto bíblico mais interessante foi o que se refere à ressurreição de Lázaro. O relato está em João, capítulo 11, verso 11, até o 14. Ali, Jesus chama a morte de sono. Como Daniel também, Daniel 12, verso 2. Em 1 Tessalonicenses, não me engano, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Compara a morte com João 5, 28, 29, comparado a morte com o sono, reafirmando o conceito de inconsciência nesse estado, quando chama Lázaro da sepultura, em uma demonstração de que ele realmente tem poder para ressuscitar qualquer morto, não importando o tempo em que essa pessoa tenha estado na sepultura. Seu amigo Lázaro nada diz a respeito de qualquer coisa como céu, inferno ou mesmo corredores de luz. Lázaro estava morto, dormindo, inconsciente, descansando. Aliás, caso Lázaro estivesse desfrutando da vida eterna no paraíso, seria uma tremenda injustiça da parte de Cristo, chamado de volta a esta vida triste e fazer com que ele de novo estivesse sujeito à doença, à morte, sem contar que o paraíso não seria um lugar de felicidade, se lá as pessoas pudessem contemplar os sofrimentos de seus parentes e amigos aqui no mundo. Você não acha? Tá bem claro. Quando o ser humano morre, o que sobe ao céu.
foi que Deus deu ao homem, lá em Gênesis. Em Gênesis ele soprou, quando ele fez Adão, nas narinas dele, deu fôlego de vida. Em Gênesis se fala que a única coisa que Deus que vai subir ao céu quando o homem morre é o fôlego de vida que Deus deu a Adão. E o corpo padece, que é pó, volta ao pó. A alma fica em estado de inconsciência, dormindo, esperando o dia da vinda de Jesus. Quando Jesus voltar, a terra dará conta dos mortos, que é o corpo, vai voltar de novo, né? O espírito, ou seja, o espírito que é o fôlego de vida, está no céu. O Senhor vai retornar para que ele vai ordenar para que ele volte para o corpo e a alma vai despertar do sono. E os três vão andar em harmonia mais uma vez. E nesses três, mais uma vez, o ser humano volta a viver de novo na ressurreição. É dessa forma que vai acontecer e é dessa forma quando o ser humano morre. Nada de ir para o inferno, nada de ser de Abraão, ou para o paraíso, que é o céu, mas estão todos dormindo. Não importa se morreu antes de Cristo, há 3.000 anos atrás, que vão morrer, todos vão ressuscitar. Todos, mas na ressurreição, na vida de Jesus. Ninguém vai antes para o céu. Amém? Então fica a resposta e este texto aqui é bem claro. Que os irmãos venham tirar. E todos que têm dúvida, talvez eu esclareci um pouco acerca deste assunto. Então fique com Deus e que o Senhor abençoe a todos vocês. Amém.